Olá pessoal, meu nome é Matheus, vocês podem também me chamar de Mago Analítico e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre o que aconteceu na segunda semana do metagame do Pioneer de Duskmourn. Na semana passada nós vimos bastante presença do hack dos Agro, do Zet Phoenix, do Jund e do Azorius Control. Nessa semana a gente teve algumas novidades, mas também os decks que já estavam em voga na última semana continuaram aparecendo nos torneios. Nessa semana que passou, no domingo não, aliás, no final de semana, nós tivemos um torneio enorme que aconteceu lá nos Estados Unidos, em San Diego. Na verdade, na Star City Games Com, em Washington, D.C. Foi um Regional Championship disputado por 1.817 jogadores. Esses 1.817 jogadores se classificaram através dos Regional Championship Qualifiers lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós tivemos esses torneios também, que acabaram sendo conhecidos como CCGQ, porque foram realizados pela City Class Games ao redor do país, né? Eu mesmo joguei em alguns. Na época que eu joguei, eu não cheguei aí muito bem, então eu não consegui me classificar. Eu tive alguns amigos que se classificaram e jogaram no CCG em São Paulo, mas nenhum deles foi pro top 8 também. Enfim, esse Regional Championship deu 64 vagas pro Pro Tour e, se eu não me engano, algumas vagas direto pro Mundial, porque o Pro Tour depois vai classificar pro Mundial. E o deck vencedor desse torneio foi um Rakdos, que aqui no MTG Top 8 tá como Rakdos Agro, porém ele na verdade é um Rakdos, que tem um combo dentro da shell do Rakdos Mid-Range ou Rakdos Agro. E esse combo é bastante interessante. Algumas pessoas chamam esse deck de Rakdos Tree, porque ele usa a Tree of Perdition. Eu acredito que o nome em português seja Árvore da Perdição. Olha só, essa árvore, ela só pode defender, mesmo que você dê marcadores para essa árvore, você não pode atacar, porque ela tem a habilidade Defender, e ela tem uma habilidade ativada. Você vira a árvore e você troca a vida do oponente alvo com a resistência da Árvore da Perdição. Ok. Como é que o combo nesse deck vai funcionar? Além da Árvore da Perdição, você tem também Agathas Soul Cauldron. O objetivo vai ser conseguir ter a Tree of Perdition no cemitério, fazendo isso com uma fábula, ou tendo a árvore destruída por algum oponente, ou sacrificando ela de alguma maneira. Embora esse deck não usa sacrifício, então não é o caso. Vai ser jogando pro cemitério mesmo, ou tendo a carta destruída. Ok, depois disso, você vira o caldeirão, o Cauldron, você exila a carta do cemitério, e quando uma carta de criatura é exilada dessa maneira, a gente coloca um marcador +1/+1 em outra criatura que a gente controla. E quando a gente faz isso, as criaturas que nós controlamos com marcadores +1/+1 têm todas as habilidades ativadas e todas as cartas de criaturas exiladas com o caldeirão. Então, por exemplo, a gente pode ter o Bloodtide Harvester na mesa, exila a árvore com o caldeirão, e o Bloodtide Harvester vai ter, então, a habilidade. Ele pode virar, ativar a habilidade, e o oponente alvo vai ter a vida trocada por 2. É uma maneira fácil de fazer o oponente ficar com pouquíssima vida. E depois disso é só bater. É claro, é um combo que pode demorar um pouquinho, mas pode ser rápido também. Como tudo no Magic depende da variância. Mas, como a gente pode ver, é um deck que teve sucesso. O Corey Leck pilotou o deck muito bem e ele venceu um torneio de 1.817 jogadores.
ele precisou ter um recorde impressionante, porque como eram muitos jogadores, foram 15 rodadas isso depois um top 8. Então não dava para ter quase nenhuma derrota para passar pro top 8. Ok, abaixo disso a gente tem outros decks que já haviam aparecido nas semanas anteriores. A gente tem o Transmogrify, que usa a Atraxa, como a gente já está sabendo. Na semana anterior, teve versões do Transmogrify que estavam usando o Valgavoth, mas dessa vez não apareceu mais. Parece que o Valgavoth não compensa tanto. Tudo bem, ele é uma criatura que para remover com Spot Removal é muito difícil, mas um Veredito Supremo, por exemplo, vai dar conta dele. Enquanto que uma Traxa, quando entra no campo de batalha, ela vai encher a mão do jogador. Então, sei lá, mesmo que a Traxa seja removida, o jogador vai ter coisas de novo para talvez tipo, jogar uma segunda Traxa. Ou para trazer um Reckoner Bankbuster, ou um Obnixilis, por exemplo. E essas coisas vão pressionar o oponente, o Transmogrify vai conseguir vencer a partida. Ok. Depois disso, a gente tem o Enigmatic Incarnation. Ficou em terceiro aqui. Esse Enigmatic Incarnation é engraçado, ele é um deck com Yorion, então ele é 80 cartas, e às vezes a gente brinca que esses decks com Yorion que tem muita carta que não se repete é como se fosse um Commander dentro do Pioneer. Olha só aqui as criaturas. A única criatura que se repete é o Overlord of the Haunted Woods. Esse Overlord aqui, ele ficou muito bom no deck pelo seguinte. Quando ele entra ou ataca, ele cria um token de terreno, que é todo tipo de terreno básico. Então pode gerar qualquer mana. E tu vai crescendo a tua mana. E aos poucos tu consegue jogar mais e mais magias. E tem esse outro aqui, o Overlord of the Boiler Builds, que é muito bom também. Que quando ele entra ou ataca, ele causa 4 de dano a qualquer alvo. Tudo bem, ele pode tomar um Spot Removal, mas se ele não tomar um Spot Removal, ou se ele não for removido com uma global, ele vai ficar causando 4 de dano toda vez que ele ataca. Ou então, se você já tem ele na mesa e você joga o Yorion, que lembre-se, o Yorion ele vai fazer um efeito de blink com todas as suas permanentes no terreno. Que você escolher, é claro, você escolhe, porque senão você vai fazer os seus tokens sumirem. Enfim, o Overlord of the Boiler Builds junto com o Yorion vai causar mais dano ainda. E a gente tem o Glasspool Mimic também, que pode entrar como uma cópia desse Overlord. Então, ele é um deck que é uma espécie de mid-range. Ele vai pressionar bastante o oponente, ele joga cartas muito poderosas. E, como a gente viu aqui, ele conseguiu o terceiro lugar no torneio. Além disso, a gente tem o Rakdos Prowess, que já foi comentado na semana passada. Mas, para quem não assistiu e quem talvez não está por dentro do meta, o Rakdos Prowess, o que ele faz é jogar criaturas de custo muito baixo, como esse Heartfire Hero, Monastery Swift Spear, Emberheart Challenger. Esses são os principais. Mas essa lista aqui também usa o Dreadhorde Arcanist e o Callous Elsword. Ele usa essas criaturas aqui em conjunto com várias magias que vão fazer com que as criaturas fiquem maiores no turno que precisa bater. E ele consegue vencer muito rápido se o jogador pilotar bem. E esse jogador aqui pilotou muito bem, ele chegou no top 4. A gente teve também Arclight Phoenix. Esse deck aqui eu não preciso comentar, porque é um deck já muito conhecido por todo mundo que joga o formato. É uma staple já há anos. A gente teve o Azorius Control aqui, só que essa lista não é exatamente um Azorius Control. Essa lista, na verdade, é um Azorius Lotus Field,
ele controla, sim. A gente tá vendo aqui, tem Teferi, tem Imperatriz Errante, tem Shark Typhoon, tem algumas remoções globais, tem Spot Removal. Só que ele tem também Lotus Field. Como é que ele funciona com Lotus Field? Ele funciona com Lotus Field usando Strict Proctor. Primeiro a gente precisa ter o Strict Proctor na mesa e depois a gente usa o Lotus Field. Aí, quando a Lotus Field entra, o Strict Proctor vai trigar e vai perguntar pra gente se a gente quer pagar 2 de mana pra anular a habilidade da... Pra anular, não. Ele vai anular a habilidade do Lotus Field a menos que a gente pague 2. Aí a gente só recusa pagar 2. A Lotus Field entra sem que a gente precise sacrificar nada no campo de batalha. Além disso, tem a Horned Lock Whale. Isso aqui é muito interessante e muito versátil. Porque a gente pode, no turno do oponente, tirar uma criatura que está nos atacando. E se ainda tiver mana, que provavelmente vai ter, porque afinal de contas a gente está com Lotus Field, a gente ainda vai jogar a Horned Lock Whale no fim do turno do oponente. Ela vai entrar virada, mas depois do nosso turno, ela já vai estar de pé. E ela tem Lord 2 e é uma criatura 6/6. Então é um bom finalizador pro deck. Bom não, excelente. Além disso, a gente teve o Selesnya Company. Os decks de Selesnya estão vendo bastante jogo nesse formato. Só que esse Selesnya aqui, ele é bastante chato. Para começar, a gente tem a Thalia. O que a Thalia faz? Ela faz com que criaturas que não são de criatura custem 1 a mais. Além disso, a gente tem a Voice of Resurgence. Toda vez que um oponente conjura uma magia durante seu turno, ou quando o Voz da Ressurgência morre, crie um token elemental que tem o poder de resistência igual ao número de criaturas que você controla. Isso aqui, quem já enfrentou isso aqui sabe que isso é chato. Mas tem só uma nesse deck aqui. Então, o foco não é isso. Eu tô procurando aqui as cartas que eu quero mostrar. Ah, lembrei. Anointed Peacekeeper. Quando o Anointed Peacekeeper entra no campo de batalha, você olha no oponente e escolhe o nome de uma carta. As magias que o oponente conjura com o nome escolhido custam 2 a mais. As habilidades ativadas das fontes com o nome escolhido custam 2 a mais para ativar. Então, assim, se essa carta não é removida, ela fica taxando o custo de mana do oponente. A gente tem também o Wave Interrupted, que é uma corujinha, né? Vamos dizer. E ela é parecida com o que o Spell Queller do Azorius Spirits faz. É 3 mana. Quando entra no campo de batalha, vai exilar uma magia alvo. Só que a magia exilada ainda pode ser conjurada do exílio pagando 2 a mais de mana. Então, é possível, por exemplo, tu joga um Wave Interrupter agora, exila a magia, o oponente vai ficar esperando mais um tempo para conjurar. E joga outro Wave Interrupter e começa a aumentar o custo. Dá para fazer isso, por exemplo, com uma magia que já tinha sido taxada pelo Peacekeeper. Aí a gente tem o Archon of Emeria, que cada jogador não pode conjurar mais do que uma magia por turno. Mais uma forma também de impedir o oponente de jogar rápido. Isso aqui, por exemplo, é excelente contra um Mono Green Devotion, porque o Mono Green Devotion tem turnos em que ele vai jogar muita coisa. No Azorius, por exemplo, o Azorius Control normal, ele usa o Rainun para impedir esse tipo de estratégia. Para impedir Arclight Phoenix, para impedir Mono Green Devotion. Então isso aqui também é muito bom contra Arclight Phoenix e Mono Green Devotion. Ok, além disso, a gente teve um Mono Black Control aqui. O Mono Black Control, se eu não me engano, ele estava um pouquinho sumido nas últimas semanas, mas ele está interessante. Na verdade,
Esse aqui, ele usa o Bloodletter of Atlazoth junto com o Stoppable Slasher. O Slasher é uma carta que eu vi sendo bastante popular. Eu vi pessoas comentando dele no Twitter e no Blue Sky, se eu não me engano. E eu já vi alguns amigos dizendo que é chatinho jogar contra isso. Amigos que não jogam de controle, óbvio. Quem joga de controle só destrói isso aqui logo. A ideia dele é que ele causa dano a um jogador e o jogador perde metade da vida. Então, assim, primeiro ele causa o dano. Ele, digamos que é o primeiro momento que você está causando dano no seu oponente. Ele tinha 20, foi a 18. Já vai para 19. Já vai para 9, aliás. E a gente tem outras cartas aqui que já são bastante conhecidas, né? Thoughtseize, Duress, Children's Edict, que é muito importante. Vamos ver. Aqui esse deck tá nomeado mais corretamente, Bloodletter / Black Control. A gente tem mais Enigmatic Incarnation, a gente tem o Jund Sacrifice, que viu bastante jogo nessas últimas 2 semanas, mas viu poucos bons resultados. Ele estava sendo um deck muito popular, mas sem ver grandes resultados. A gente tem o Niv Mizzet Reborn, que tem sido difícil jogar com esse deck no formato. A gente não tem visto ele muito em top 8, ou... Ok, nesse torneio aqui, ele conseguiu pegar um top 32. Mas, olha só, dentre os 64 decks aqui, a gente, no top 64, a gente teve um Niv Mizzet. Porque o formato está muito rápido e o Niv Mizzet é lento para esse formato. O Niv Mizzet até conseguia jogar contra a Amália e contra a Sorin, porque ele podia usar magias para exilar, ele podia limpar o board, ele podia matar a Amália. Agora não, a gente não tem mais a Amália, a gente não tem mais o Sorin. O field está rápido. E ele não é um deck de controle que consegue lidar com decks rápidos. O Azorius Control, enquanto um deck de controle, tem sido muito mais efetivo para lidar com os decks rápidos. Ainda falando sobre esse torneio, tem um cara no Twitter que depois eu vou colocar o nome dele aqui em cima, ou eu vou colocar na descrição do vídeo também. Teve um cara no Twitter, que agora me foge o nome dele, que ele fez essas estatísticas aqui da taxa de vitórias dos diferentes decks nesse torneio. O deck com a maior taxa de vitórias, aparentemente, foi o Mono Black Mid-Range. Eu acredito que o cara que fez essas estatísticas, ele juntou todos os Mono Black e só colocou como Mono Black Mid-Range. Mesma coisa, Azorius Control, eu acho que ele pegou Azorius Lotus Field e Azorius Control regular e colocou aqui. Então, os decks que já estavam bastante populares, considerados Tier 1 na semana passada, são Azorius Control, Zed Phoenix e Rakdos Agro, mantiveram uma excelente taxa de vitórias nesse torneio. O mesmo não é verdadeiro para o Jund Sacrifice. Ele estava sendo considerado Tier 1, mas ele não está conseguindo ter muito sucesso. Os jogadores de Jund tentaram fazer ele funcionar nesse formato, mas os outros decks estão atropelando ele. O Abzan Fang, que voltou também. Em torneios assim mais expressivos, ele está sendo atropelado. Porque o combo dele é interessante, mas existem outras formas de jogar no formato neste momento que são mais efetivas. O Mono Green Devotion, que um tempinho atrás, quando a Amália e Sorin ainda existiam, estava sendo um deck Tier 1, deu uma bela caída também. Porque, como a gente comentou antes, tem Rainun, tem Archon of Emeria, tem outras coisas que conseguem ganhar o jogo antes do Mono Green Devotion, como por exemplo Arclight Phoenix, que é muito rápido contra o Mono Green Devotion. Outros decks que aparecem aqui, Lotus Field Combo. Teve uma boa taxa de vitórias considerando a quantidade de decks. Porém, isso não se converteu muito para o top 8 ou para o top 32. Porque assim,
foram 1.817 decks registrados. Uma boa taxa de 54% de vitórias pode talvez significar que não tiveram tantos jogadores jogando com ele, mas venceram mais da metade das partidas jogadas. Só que ganhar mais da metade das partidas jogadas não era o suficiente para ir para o top 8. Para ir para o top 8, de 15 rodadas, precisava ganhar 13, talvez 14 rodadas para conseguir ir para o top 8. A gente teve aqui o Selesnya Company com um win rate absurdo. Então, acho que esse sim foi o maior win rate do torneio todo, Selesnya Company. E logo atrás, só o Rápido Squadron, que acabou sendo o deck campeão do torneio. Já a conversão para o dia 2, a gente teve muito Selesnya Company e os outros decks nem tanto. Por exemplo, a gente teve muitos decks Azorius registrados. E aí aqui Azorius Lotus Field teve 36% de conversão para o segundo dia e o Azorius Control regular 26%. Curioso, aqui ele separou os dois tipos de Azorius. Aqui e aqui, será que ele tinha separado? Eu não reparei. Não, aqui é Azorius Spirits e Azorius Spirits e Azorius Lotus Field. Tudo bem. E aqui teve outros decks que simplesmente não tiveram uma boa taxa de conversão. Por exemplo, olha só, o Lotus Field Combo. Beleza, ele teve um bom win rate geral, mas ele não teve uma boa taxa de conversão para o segundo dia do torneio. E falando do metagame geral do formato, a gente tem aqui uma matrix de vitórias das 2 últimas semanas. Eu coloquei aqui o filtro 15 dias. Abaixo de 50 ou acima de 50, porém que não são decks que estão sendo tão jogados, porque eles não têm boas conversões em torneios, como a gente viu agora há pouco. O Green Devotion ele tem 49% de taxa de vitória, mas ele não está tendo uma boa conversão para top 8 em torneios. O Lotus Field Combo ele tem uma boa taxa de vitórias, porém poucas pessoas estão jogando com ele, apenas 487 partidas. Então o nosso foco realmente tem que estar lá em cima. Embora, claro, a gente tem o Hack do Squadron aqui, que não é um deck muito popular, mas que a gente viu que conseguiu vencer o torneio. Talvez tenha sido um deck meio rogue, no sentido de que ninguém estava esperando ver ele ganhar o torneio, e a gente vai ver se na próxima semana ele vai seguir aparecendo e fazendo bons resultados em torneios, ou se realmente foi um dia só e isso não vai mais acontecer. A gente teve outros torneios grandes no mesmo final de semana. A gente teve um RCQ no mesmo fim de semana do RC. E aqui não tem outros decks diferentes para comentar. A gente teve um Mono Green Devotion no top 8. Como eu disse, não tem mais tanto Mono Green Devotion passando para top 8 em torneios, mas às vezes acontece. O formato está muito, muito variado. O banimento da Amari e do Sorin fizeram um bem absurdo para o formato. Aqui a gente teve outro RCQ valendo menos. A gente teve uma surpresa aqui com o Quintorius vencendo. A gente teve um Group Prowess aqui no top 8. O Group Prowess, ele usou o Slick Shot Show Off,
o Soulscar Mage e Questing Druid. Se eu não me engano, eu joguei contra um deck desses esses dias e eu consegui vencer. Mas a questão do Group Prowess é quando ele usa o Atarkas Command. Se o Atarkas Command for jogado num turno-chave e não for anulado, por exemplo, aí já era. O deck ele consegue ganhar muito, mas muito rápido mesmo. Enfim, essa foi a análise. Não sei se o que eu fiz foi uma análise ou apenas comentar brevemente o que aconteceu no meta nessa última semana. De qualquer maneira, a gente já viu mudanças em relação à semana passada. E eu fico curioso para ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Eu espero que vocês estejam curiosos também, que estejam jogando Pioneer ou Explorer no Arena, que é parecido. E se tudo der certo, logo vai vir o Pioneer Masters no Arena para tornar ainda mais parecido. E vejo vocês na semana que vem.